quer ver. Porém, chegar ao confessar e confessá-lo publicamente é o ponto mais árduo e dificultoso que se pode reduzir o brio humano. Palavras diretas, ousadas e uma coragem que o levou a denunciar os poderosos e a escolher a defesa dos mais fracos. O Padre António Vieira não é apenas o orador eloquente. Estamos diante de um lutador pela dignidade dos índios e um defensor dos direitos humanos. A propósito da publicação da sua obra completa, nos próximos minutos, o programa 70x7 visita esta figura maior da nossa história, cuja palavra assume uma grande atualidade nos tempos que correm. É este o ambiente natural do maior pregador português. Na beleza, mas também na inclemência da grande selva brasileira, despontou um político, um diplomata, um escritor, um orador. Acima de tudo, uma voz capaz de conciliar a beleza da oratória com as palavras cortantes da denúncia que se colava certeira nos poderosos e nos injustos. António Vieira nasceu em Lisboa, mas aos 6 anos já está no Brasil. Aos 15 entra na Companhia de Jesus e 11 anos depois já o podemos chamar de Padre António Vieira. Esta figura ímpar da nossa cultura viu agora a sua profundidade intelectual reforçada com o projeto Vieira Global. Depois de 15 tentativas em 150 anos, um grupo de investigadores, coordenado por José Eduardo Franco e Pedro Calafate, publicou a obra completa do Padre António Vieira. São 30 livros cuja publicação se conclui este ano e que não querem deixar esquecer o jesuíta que no século XVII sonhou Portugal e a sua relação com a Europa e o mundo e não teve medo de enfrentar a sociedade, a realeza e a própria Igreja. Um acontecimento central no panorama cultural português. Porque restituímos na sua estatura plena aquele que é um dos nossos maiores escritores, o nosso maior orador, aquele que mais fez com que Portugal acreditasse que era possível construir um país viável e que contribuísse também para melhorar aquilo que chamaria a cena internacional, um projeto de construção de uma sociedade global mais coesa, mais fraterna. Mas reabilitar Vieira é reabilitar o melhor de nós. Vieira, pela sua energia e capacidade de mobilização, é também uma personalidade anticrise. É um homem anticrise, precisamente porque em tempos difíceis não desistiu, acreditou e fez acreditar, e perante as vozes da derrota que sempre se erguem quando se realizam empreendimentos grandes, como ele dizia, ele combateu essas vozes da derrota, combateu o pessimismo, a desistência, que ainda marca muito a mentalidade portuguesa, e defendeu aquilo que podíamos chamar, com a linguagem de hoje, um Portugal mais empreendedor. Um Portugal também aberto àquilo que eram os dinamismos internacionais, às ideias que pudessem melhorá-lo. Não um Portugal fechado sobre si próprio, mas um Portugal aberto ao mundo e participante na construção de um mundo melhor. Então, 350 anos após a sua morte, Vieira falará também para nós? Haverá pontos de contacto entre a sociedade monárquica e imperial de Vieira e o Portugal republicano e endividado que habitamos? Vieira tem uma expressão muito bonita num dos seus sermões, quando diz que, a certa altura, a paz aproximou-se da justiça. E quem chegou primeiro e deu o abraço mais forte foi a justiça. Quer isto dizer que a paz por que nós lutamos tem de ser resultado da justiça. E não pode ser uma paz imposta aos fracos pelos tiranos, tem de ser uma paz justa. E esse é o fim da política, o fim do poder temporal e do poder político, é a paz, o bem comum. Mas a paz e o bem comum radica na justiça, ou seja, a política tem um fundamento ético.
E por isso Vieira se preocupava em dizer, não podemos dizer paz e justiça, devemos dizer justiça e paz. E essa foi sempre a sua luta. Fazem falta Vieiras no cenário político das nações desta Europa. Ainda hoje, como no tempo do jesuíta português, os oportunistas se impõem aos sábios e os medíocres condicionam o cotidiano dos capazes. Essa foi sempre a sua luta, não é? E a crítica ao desconcerto do mundo, a crítica à situação em que os linces são guiados por toupeiras, não é? Em que as toupeiras que veem pouco governam e os linces que veem mais longe são governados. A crítica à cegueira dos príncipes, reis, imperadores, a crítica também aos altos dignatários da Igreja, porque não se ficou, tanto também enfrentou. A ideia dele quando dizia que não era muito amigo de autoridades porque geralmente não se conformavam com quem vem dizer o que ainda não foi dito. Os reis deste mundo são companheiros dos ladrões porque os dissimulam. São companheiros dos ladrões porque os consentem. São companheiros de ladrões porque lhes dão os postos e os poderes. E são finalmente os seus companheiros porque os acompanham e onde acompanhar ao inferno, onde os mesmos ladrões os levam consigo. E essa reivindicação de poder dizer o que não foi dito e de superar as autoridades e de dizer coisas novas e que abre também um capítulo bonito da sua obra e do seu pensamento, que é o confronto entre a antiguidade e a modernidade, como se dizia na época, entre os antigos e os modernos, para nos dizer que os modernos, como ele, eram como anões aos ombros de gigantes da antiguidade e que por isso, mesmo sendo anões, viam mais longe. E esse ver mais longe passava por uma sociedade, enfim, que ele redescreve, aquela dimensão escatológica do fim da história, de um tempo de paz, de harmonia, de justiça, e era isso que se vislumbrava aos ombros dos gigantes da antiguidade. Uma nova fase da Igreja, uma nova fase do mundo, uma nova fase da história, em paz e em justiça. Porque, nas palavras de Vieira, os modernos são anões, talvez alguns destes se esqueçam pontualmente de subir às costas dos gigantes da antiguidade e, no atrevimento da sua ignorância, se convençam ter a propriedade da razão. Há 350 anos, o Brasil de Vieira era território de busca desenfreada pelas riquezas. O ouro carregado para o reino, as madeiras nobres, o açúcar e os seus engenhos repletos de escravos. E doce inferno esse, o do açúcar extraído dos engenhos. E verdadeiramente quem vir, na escuridão da noite, aquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, os etíopes ou cíclopes em suor tão negros como robustos, as caldeiras ou lagos ferventes, o ruído das rodas, das cadeias, da gente toda da cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momento de tréguas nem de descanso. Quem vira, enfim, toda a máquina e aparato confuso e estrondoso daquela Babilónia, não poderá duvidar de que se trata de uma semelhança do inferno. Em um engenho, sois imitadores de Cristo, porque padeceis em um modo muito semelhante. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo maltratado em tudo e vós em tudo maltratados. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação. Se for acompanhada com paciência, também será merecimento de martírio. Hoje, o território de Vieira continua disputado pelos mesmos sem escrúpulos. Um património natural esventrado e dilapidado em favor de grandes empresas. Outrora os índios, hoje uma multidão de excluídos do progresso, que dele apenas contemplam os detritos e a destruição. Este Brasil, cujo crescimento económico tanta cobiça desperta numa Europa anémica, não estará certamente a trilhar o sonho do orador jesuíta.
Que diria Vieira? Como um genial humanista que ele foi, ele sentiu os problemas do seu tempo como nós sentimos os problemas nossos. E há uma convergência muito grande com aquilo que a condição humana do seu tempo pôde experimentar, que afinal não é muito diversa, a não ser em níveis, graus e talvez espaço, diversa daquele que a encontrou. A luta pelos direitos humanos, mas sentindo precisamente as injustiças que o povo desamparado, que no seu tempo eram os mais frágeis, como os índios do Brasil, ou como todos aqueles que não tinham voz e sofrendo as injustiças dos mais poderosos, ele foi a voz que se ergueu sem medo, provocando mudanças que haveriam, afinal, de ser feitas, algumas no seu tempo, nas disposições régias, e outras, pelo menos, alertando que era preciso mudar. Mas a coragem de Vieira provou ser necessária. A Inquisição não gosta do seu atrevimento. Na epistolografia havia um conjunto de cartas que estavam conhecidas, foram publicadas por João Lúcio de Azevedo, a maioria delas, digamos, mas, curiosamente, dentro desse conjunto havia uma série de cartas que tinham sido censuradas graciosamente pelo Tribunal da Inquisição, que foi o responsável pela primeira edição. E, portanto, foi uma agradável descoberta confrontar os textos da primeira edição com os manuscritos da Biblioteca da Academia de Ciências e introduzir parágrafos inteiros que foram censurados. E agora percebemos porque é que eram censurados, exatamente porque falavam da Inquisição e não diziam propriamente palavras simpáticas, personagens da época que não havia interesse em realmente constar-se das cartas e, portanto, com esta edição nós vamos encontrar novamente os textos finalmente repostos no seu devido lugar, como Vieira merece. Passados alguns séculos, é bom que se diga. Além da Inquisição, também as intrigas palacianas se movimentam para calar a ousadia das denúncias de Vieira. Apesar de moldado numa cultura de obediência, Vieira foi, não obstante, um rebelde. Atento à Inquisição, censurou, inquirindo-o daquela sua doce e suave maneira, julgou, fixou-lhe residência e, por fim, prendeu. Por seu desígnio, o pregador não mais pregava, mas não o domou. À pergunta, aceita ou não lisamente as censuras e demonstrações da Cúria, o pôs um rotundo não. Uma capacidade extrema de fazer falar aquilo que geralmente não se fala, sempre com um senso absoluto de liberdade e justiça. Principalmente quando ele se refere àqueles homens que eram colonizados, como, por exemplo, os índios no Brasil. É célebre a sua comparação dos escravos a Cristo, no Sermão do Rosário. Assim, Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos. De tudo isso se compõe a vossa imitação. Depois, a denúncia dos opressores, dos que se alimentavam do esforço dos outros, a quem tudo negavam, até a própria liberdade. Reparem, quer em relação aos índios, quer em relação aos judeus, quer em relação aos negros, menos, sem dúvida, por razões que não vou agora aqui entrar, ele foi o homem que defendeu os direitos humanos avant la lettre, muito antes da Revolução Francesa. E ele defende-os em nome do fundamental, a sua fé cristã e a dignidade humana. Sabeis, cristãos, sabeis, nobreza e povo do Maranhão, qual é o jejum que quer Deus de vós esta quaresma? Que solteis as ataduras da injustiça e que deixeis ir livres os que tendes cativos e oprimidos. Deus me manda desenganar-vos. Estais todos em pecado mortal. Todos viveis e morreis em estado de condenação e ireis direitos ao inferno. Quem trouxe ao Maranhão a praga dos holandeses? Quem trouxe a esterilidade a este cativeiro de índios?
Quem trouxe a praga das bexigas? Fazendas do Maranhão. Que se esses mantos e essas capas se torcessem, haviam de lançar sangue. Os senhores, poucos. Os escravos, muitos. Os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus. Os senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome. Os senhores nadando em ouro e prata e os escravos carregados de ferros. Os senhores tratando-o como brutos, os escravos adorando-os e temendo-os como deuses. Os senhores em pé, apontando para o açoite, como estátuas de soberba e tirania. Os escravos prostrados com as mãos atrás das costas, como imagens vilíssimas de servidão e espetáculos da extrema miséria. Oh Deus, estes homens não são filhos do mesmo Adão e da mesma Eva. Estes corpos não nascem e morrem como os nossos. Não respiram com o mesmo ar. Não os cobre o mesmo céu. Sob a égide da reitoria da Universidade de Lisboa e do seu reitor, uma comissão de 3 dezenas de especialistas luso-brasileiros em Vieira, 20 investigadores peritos em latim, paleografia, linguística, literatura, filosofia, teologia e direito, avançaram no objetivo de publicar a obra completa de António Vieira, atualizada e comentada. Uma cooperação entre várias instituições de investigação e academias científicas de ambos os lados do Atlântico. O maior projeto do género na história da edição nacional. 30 volumes em 2 anos. É um projeto tão ambicioso que eu julgava impossível de realizar-se. Reunir uma equipe como aquela que foi reunida e pô-la a trabalhar em tão curto espaço de tempo nestas matérias que nós nem imaginávamos que eram tantas e tais de Vieira, é para mim uma surpreendente realidade. Não contava de ver este projeto em pé e muito menos de ajudar a construí-lo. Coimbra, onde o padre António Vieira cresceu culturalmente e proporcionou crescimento, lembrou a sua estatura intelectual em sessão solene. Mais tarde, evocava-se o Sermão de Santa Catarina, pela voz de uma figura bem conhecida dos portugueses. Falou Catarina, e foi tal o peso de suas razões, a subtileza do seu engenho e a eloquência mais que humana com que orou e perorou, que não só desfez facilmente os fundamentos ou erros dos enganados filósofos, mas redarguindo e convertendo contra eles seus próprios argumentos. Os confundiu e convenceu com tal evidência que, sem haver entre eles quem se atrevesse a responder ou instar, todos confessaram a uma voz a verdade infalível da fé e religião cristã. Lima Duarte, que, a convite de Manuel de Oliveira, havia já interpretado o papel de Vieira no filme Palavra e Utopia, não escondia a insegurança que declamar Vieira lhe continua a provocar. Ainda mais num dia em que Portugal assegurava a sua presença no Brasil para o Campeonato do Mundo de Futebol. Ninguém enfrenta um texto como esse do padre António Vieira assim, incólume, assim, tão tranquilo, como se estivesse gritando: Cristiano Ronaldo, vai Cristiano Ronaldo. Então eu fiquei muito mais nervoso que fiquei no momento em que, antes do Ronaldo marcar os 2 gols e colocar português para ir lá ao Brasil, eu fiquei mais nervoso hoje, pensando no padre Antônio Vieira. Numa edição do Círculo de Leitores, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é agora possível
tocar a grandeza de Vieira nos 30 volumes da sua obra. Não é um repositório literário, uma facilidade aos eruditos. É vida, é luta pela justiça, é ética para as relações sociais. Um grito pleno de atualidade e de urgência. Ele continua a ser uma figura invulgar. É o maior de todos pelo rigor da sua expressão literária, pelo brilho das suas metáforas, das suas figuras, daquilo que faz a beleza literária dos textos. Se ele tivesse morrido e nada se tivesse publicado, Vieira ficava na memória apenas como um nome, mas que felizmente ele pôde preparar os seus papelinhos, os seus borrões, dar-lhe aquela forma última que um grande escritor, um genial escritor e artista da palavra pode dar àquilo que escreve. Nós hoje contamos com uma obra imortal que há de atravessar séculos e séculos. É quase um lugar comum dizer que o Padre António Vieira é o imperador da língua portuguesa. Nós hoje verificamos isso aqui e verificamos sobretudo a atualidade da sua obra, aspectos que todos admiramos. Um aspecto dos que eu mais admiro é a simplicidade com que ele consegue transmitir conceitos difíceis. Era um homem que falava para o povo, mas também falava para os eruditos, e eu sempre achei que a simplicidade é uma virtude, que a franqueza é outra virtude, e todos temos a aprender com o Padre António Vieira. Também os políticos da atualidade? Todos temos, eu disse que todos temos a aprender com o Padre António Vieira. Uma tempestade de homem e um grande autor que eu acho que soube libertar as várias línguas que há na língua portuguesa. Vieira incomoda, diz de forma crua e direta uma verdade que agride os que se escondem nos interesses pessoais e do bem-estar, do alheamento em relação ao próximo. De vós, moradores do Maranhão, não falarei, porque de mim não ouvides palavras nem sensatez, sois surdos às minhas palavras. Farei como Santo António, falarei aos peixes. O que mais me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastaram um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos nem 1000 para um só grande. Olhai, peixes, olhai, de lá do mar para a terra. Não é isso que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão. Para aqui, para a cidade é que a vez de olhar. Cuidais que só os tapuias comem uns aos outros. Muito maior açougue é o de cá. Muito mais comem os brancos. Morreu algum deles e vereis logo tantos sobre o miserável a despedaçá-lo e a comê-lo. A palavra ao serviço da dignidade humana de todas as pessoas no percurso biográfico e literário do Padre António Vieira no programa 60x7 de hoje. Na próxima semana inauguramos um formato neste programa que tem por objetivo torná-lo mais próximo das suas origens. Reservamos todo o tempo para a reportagem, dando todo o protagonismo aos intervenientes nas histórias que fazem a abordagem aprofundada de temáticas relacionadas com o humanismo e a matriz cristã da sociedade. Votos de um bom domingo e até a próxima semana, se Deus quiser.